Se você está ouvindo isso daqui é porque provavelmente você sofre de ansiedade e quer achar uma maneira de vencer. E hoje eu vou te dar a solução definitiva de como vencer a ansiedade. E eu posso dizer isso porque é algo que eu coloquei em prática na minha vida e que fez efeito. Aqui eu falo do que funciona, das minhas experiências pessoais, não do que outros falaram para mim, mas do que eu fiz, o que eu pratiquei e deu certo. E eu creio que com você também dará certo se você colocar em prática. A ansiedade a gente sabe que tem sido o mal do século, né, junto da depressão. Mas olha só o que Jesus falou sobre a ansiedade. Lá no capítulo 6 de Mateus, no versículo 25, o próprio Senhor Jesus, ele diz: "Por isso vos digo", ou seja, falando com a multidão ali, mas conosco hoje em dia, trazendo para os dias atuais. "Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida." Ele já começa assim: "Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário?" Aí Jesus começa a dar exemplos. Por que que nós não devemos nos preocupar, nem mesmo pelo que teremos de comer ou pelo que teremos de beber, ou até mesmo pelas roupas de vestir? E ele dá exemplos. Ele diz: "Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura?" Ou seja, qual de vocês poderá acrescentar altura, você poderá crescer mais um pouquinho por causa da sua ansiedade? Não vai. Sua ansiedade não vai alterar em nada, não vai acelerar em nada. O que Jesus quis dizer com esse versículo aqui: "Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura?" É dizer, do que adianta a sua ansiedade? A sua ansiedade não vai acelerar nada, não vai acelerar nenhum processo. No caso aqui seria o Jesus dá um exemplo do processo do crescimento, né, acrescentar um côvado à sua estatura. Um côvado era uma unidade de medida da época de Jesus. E o que que a ansiedade vai fazer? Você não vai crescer mais rápido, ou seja, nenhum processo na sua vida vai ser mais rápido porque você está ansioso. Ou seja, por que continuar sendo ansioso? E Jesus continua: "E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Ó, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles." Aí depois de dar esses exemplos, Jesus ele diz por que que a gente não deve se preocupar, por que que a gente não deve ficar ansioso com essas coisas. Ele diz: "Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas." Deus sabe do que você precisa. Ele sabe, Deus sabe de todas as coisas. Então, obviamente, Ele sabe o que que você precisa para sobreviver. Deus sabe que tu precisa de comida para comer. Deus sabe que você precisa de bebida, né, para beber, água. Ele sabe que você precisa disso para sobreviver. Ele sabe que tu precisa de roupa para se esquentar. Deus sabe de todas essas coisas. Então, se Deus sabe disso, por que então que a gente vê no mundo pessoas passando fome, pessoas passando sede, pessoas morando na rua, né, com roupas ali rasgadas, roupas sujas?
Então, por quê? Se Deus sabe que nós precisamos ver essas coisas, por que que a gente vê isso? E aqui que vem o motivo e o porquê que não só muitas pessoas passam essas necessidades, mas porque também muitas pessoas, mesmo que não passem exatamente por essas necessidades, por essas situações de fome, de sede, de vestimentas, mas ficam ansiosas com situações, com problemas que surgem e têm ataques de ansiedade, crises de ansiedade, ataques de pânico. Agora que vem a chave, Jesus explica o motivo do porquê que elas ficam ansiosas e como resolver. E foi o que eu coloquei em prática na minha vida e pude dizer e posso dizer sim que venci a ansiedade através deste versículo aqui, no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus. Jesus diz: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." E ele finaliza dizendo: "Não vos inquieteis", ou seja, não fiquem inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ou seja, Jesus aqui deu a solução. Muitas vezes a gente fica preocupado e tudo mais, a gente vê muitas pessoas tendo crises de ansiedade, vemos pessoas passando fome, preocupadas com o que vão comer amanhã, com o que vão beber, com o que vão vestir. E Jesus deu a solução. Por que que essas pessoas passam por isso? Por que que pessoas têm crise de ansiedade? Porque elas não buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque foi como até eu falei em alguns episódios atrás, que eu falei justamente sobre a gente não focar nas coisas aqui da terra, que são passageiras, mas focar naquilo que é eterno. Eu cheguei a comentar disso em algum episódio, que agora eu não me lembro, mas eu cheguei a falar sobre isso. E Jesus fala que o motivo das pessoas ficarem ansiosas é porque elas não têm um porto seguro, não têm uma garantia do que elas vão alcançar. E aí que entra Deus. Porque Deus, quando a gente busca Ele em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, Jesus diz que todas as coisas serão acrescentadas. Deus, ele provê tudo pra gente, se nós buscarmos a Ele. E Jesus diz para não nos preocuparmos, né? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A gente não deve se preocupar com o amanhã, a gente tem que pensar no hoje. Claro, quando eu digo que a gente não deve se preocupar com o amanhã e pensar no hoje, não é dizer que a gente não pode planejar o futuro. A gente deve planejar o futuro. A gente tem que ter planos, tem que ter objetivos. Só que a gente não deve ficar ansioso, não deve ficar preocupado. Se está nas mãos de Deus, se a gente confia em Deus, então, meu amigo, segue em frente, fique em paz. Se está com Deus, o que vai acontecer é da vontade dele. Então, esse é o remédio para ansiedade. Eu digo por mim. Já aconteceu algumas vezes situações difíceis. Eu lembro do exemplo um exemplo do colégio, que o meu colégio ele faliu, o meu ensino médio. Por incrível que pareça, ele faliu. E no dia eu lembro que eu fui buscar Deus, eu acordei, abri um jejum, fui orar, tal, falei com Deus, entreguei nas mãos de Deus. E assim que eu terminei a oração, minha mãe mandou uma mensagem, falou que eles haviam conseguido um novo colégio, foi lá, deu as vagas pra gente, continuou com a bolsa, né, porque eu era bolsista, no colégio particular. Isso é só um exemplo. Eu posso dar outros exemplos em outros vídeos. E é isso. Você que sofre com ansiedade, recomendo que você ore a Deus. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos episódios, como vencer a ansiedade, mas hoje eu já te dei a solução. Busque, não é nem eu, né? Foi Jesus. E Jesus que falou isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E não vos inquieteis pelo dia de amanhã.